sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham tido um ótimo fim de semana, uma segunda-feira boa, que estejam animados para mais essa semana de aula. Então, vamos lá? Pega lápis, papel, caneta, borracha e vamos para mais um conteúdo de ciências. Cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje é agosto de 2020. Conteúdo de hoje, petróleo. Vamos falar um pouquinho sobre o petróleo. Daqui a pouco vocês vão saber o quê? Habilidade, reconhecer a importância do petróleo na vida do homem moderno. Então, na nossa vida, né? A influência que o petróleo tem na minha, na sua vida, na vida da nossa família e como esse elemento é tão importante. Então, pega seu MD, lá na página 46. Lembrem que na semana passada eu falei para vocês que a gente teria pulado um pouquinho desse conteúdo do petróleo, que nós iríamos falar primeiro dos materiais sintéticos, do descarte correto desses materiais sintéticos, e que na semana seguinte a gente retornava para falar um pouquinho dessa questão do petróleo. Por quê? Porque essa questão do petróleo está totalmente atrelada, está totalmente associada com as questões dos materiais sintéticos, daqueles materiais que são produzidos pelo homem, e também com toda aquela questão que nós conversamos na semana passada, que a Composta Mais trouxe pra gente, do descarte correto de materiais. Primeiro, vamos retomar uma coisinha que a gente já falou e que o livro traz ali pra gente começar, que diz o quê? Que o petróleo é um recurso natural não renovável, certo? É um recurso, ou seja, que é finito, que uma hora ele vai acabar. Não vai ter petróleo pro resto da vida, certo? Então, esse é o primeiro tópico que é bem importante da gente compreender quando a gente fala sobre o petróleo, que ele é um recurso que pode acabar, né? A gente já falou um pouquinho lá atrás, né, no primeiro MD, como que era mais ou menos produzido, né? E o petróleo, ele é um combustível fóssil. Como que quer dizer isso? Vamos retomar o que é um combustível fóssil. O petróleo ele é formado pela sedimentação de matéria orgânica em decomposição, ou seja, restos de seres vivos, restos de comida, restos de animais, restos de plantas que se aglomeraram lá embaixo, foi vindo o solo, foram passando os milhões de anos e essa matéria orgânica que ficou lá embaixo, que se decompôs, vai se juntando e vai formando então o que a gente chama de petróleo. E, normalmente, hoje, né, no Brasil principalmente, nós extraímos o nosso petróleo de regiões de mar, né? Porque antigamente essa região onde hoje é mar não era, né? Então lá morreram seres vivos, plantas, restos de alimento, veio a terra, cobriu, veio a areia, cobriu, veio o mar, cobriu, e lá embaixo essa matéria orgânica foi formando esse combustível fóssil que é o petróleo. Então lembrem sempre, petróleo é um combustível fóssil que é formado a partir da sedimentação da matéria orgânica que ficou lá embaixo no solo, e ele é um recurso que é não renovável, ou seja, que uma hora vai acabar. Beleza? Tranquilinho até aí? Então show de bola. Entendemos as primeiras características do petróleo. Depois disso, o que eu quero trazer? O petróleo ele vai dar origem a muita coisa, mas muita coisa mesmo, sexto ano. Normalmente a gente pensa já de imediato, né, em duas coisas principais. A gasolina do nosso carro, né, então, que é formada a partir do petróleo, e o gás de cozinha, que a gente usa lá na nossa cozinha, né, logicamente, que também é formado a partir do petróleo. Mas existem muitas e muitas outras substâncias. E ali na página 47... tem uma tabelinha que traz algumas coisas. Então, gasolina, querosene, óleo diesel, nafta, óleo lubrificante, óleo combustível, parafina, gás liquefeito de petróleo, GLP, betume, asfalto, tudo isso é produzido a partir do petróleo. Então vejam inúmeros combustíveis que são produzidos a partir dessa extração de petróleo que é feito lá nos mares ou em outro lugar que possa ser extraído, né? No Brasil, principalmente as plataformas da Petrobras, que é quem é responsável por essa extração de petróleo, ficam em regiões de alto mar, onde a gente consegue fazer extração de petróleo aqui no nosso país, certo? Então, N coisas, né? Gasolina, querosene, gás de cozinha, mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra vertente. Além de tudo isso que eu falei, o petróleo dá origem a muitas outras substâncias que talvez você não faça ideia e que estão representadas aqui. E eu quero trazer para vocês: mangueira, pincel, frigideira, lâmpada, óculos, guarda-chuva, tênis, bolsa, secador de cabelo, pneu. Olha quanta CD, olha quanta coisa aqui que tem no nosso dia a dia, brinquedos de plástico, tudo isso, né? O meu óculos, tudo isso tem uma grande quantidade de petróleo. Brinquedos principalmente, e N coisas, né? Então, são formados por uma grande quantidade de petróleo.
Por quê? Porque o petróleo, quando moldado, ele tem essa característica de formar diversas outras substâncias, diversos outros materiais. Eu quero trazer uma grande curiosidade que talvez você não saiba e que é, assim, uma grande coisa que você precisa saber. Porque provavelmente você come na sua casa, no seu café da manhã, margarina. Aquela deliciosa quali que você passa no pão quentinho e que fica uma delícia. Agora, eu quero desconstruir essa imagem de que a Qualy é uma delícia e é maravilhosa e contar para vocês que a Qualy e qualquer outra margarina, ela possui petróleo na sua composição. Vocês sabiam disso? Margarina possui petróleo. Não o petróleo bruto, aquele que a gente extrai lá do mar, mas se a gente for analisar os elementos, alguns dos elementos que compõem a margarina que chega na nossa mesa são derivados, vêm lá do petróleo. Em algum momento, aquele elemento foi produzido a partir do petróleo e depois vai chegar na margarina. Um outro, bem conhecido, que você provavelmente já comeu, na verdade mastigou, é o chiclete. O chiclete que a gente mastiga tem altos índices de petróleo. Tanto que, se você jogar o chiclete lá na pista, no asfalto, aquele chiclete vai grudar e ele vai se tornar uma única coisa com o asfalto. Por quê? Porque o asfalto também vem do petróleo. Então eles conseguem se juntar e se tornar uma única coisa. Então o chiclete que você come também vem do asfalto, na verdade, vem do petróleo, né? Mesmos compostos. Né? Então o petróleo ele é realmente muito presente na nossa vida. Em N materiais que a gente precisa conhecer. E aí, o que eu quero dizer? Boa parte desses elementos que nós temos aqui, eles são materiais que foram feitos, que foram criados pelo homem, né? O homem é quem criou. Ou seja, esses materiais que vêm do petróleo, que são elaborados, criados pelo homem, como um secador de cabelo, um brinquedo de criança, que foram formados pelo homem, constituídos pelo homem, são materiais que são sintéticos, como nós conversamos na semana passada, materiais que o homem produziu. Não são materiais que a natureza nos deu, certo? O que acontece? Esses brinquedos de plástico, secador de cabelo, pincel, guarda-chuva, tênis, tudo isso vai ir para onde? Da mesma forma que nós conversamos na semana passada com a Composta Mais, esses elementos que são constituídos a partir do petróleo, eles vão ir para onde? Para o aterro sanitário. Quando esse material for queimado, também vai produzir CO2 lá no aterro sanitário. Então, além do metano, quando a gente queima esses materiais que são de origem do petróleo, esses materiais vão emitir CO2, logicamente, por quê? Porque eles são petróleo. Então, do mesmo jeito que quando a gente anda de carro, o carro queima a gasolina e forma CO2 que vai para a atmosfera e aumenta aquele buraco na camada de ozônio que nós conversamos alguns dias atrás, aqui acontece a mesma coisa. Né? O petróleo ele tem essa característica de produzir CO2. Né? O que é o CO2? É o gás que vai ir lá para a nossa atmosfera e vai causar o que a gente chama de buraco na camada de ozônio, que vai levar a grandes mudanças climáticas no nosso mundo como um todo. Né? Então o petróleo ele é necessário hoje em dia para a gente viver, vamos ser bem sinceros, porque muitos desses elementos ali acabaram se tornando essenciais para a vida do homem. Entretanto, a gente precisa pensar que o petróleo ele é um recurso não renovável, ou seja, ele vai acabar em algum momento, nós precisamos encontrar alternativas viáveis além dele, porque ele pode acabar a qualquer momento. E a queima do petróleo, então, no gás de cozinha, no nosso carro, quando o nosso material vai para o lixão e esse material é feito a partir do petróleo, né? Esses materiais, quando eles são queimados e quando ocorre a queima do petróleo, existe então a queima desse gás que a gente chama de CO2. Esse gás vocês nunca podem esquecer, porque o CO2 é o grande responsável por aumentar o buraco na camada de ozônio. Então, a gente já falou sobre camada de ozônio quando a gente falou sobre as camadas da atmosfera e como essa camada precisa ser preservada, porque senão gera um grande impacto aqui na Terra, mudando toda a nossa vida. E quem, então, que é um dos grandes emissores de CO2? A queima do petróleo. Então, o petróleo, ao mesmo tempo que é um material que se tornou essencial na vida do homem moderno, como era uma das nossas habilidades entender isso, né, que o petróleo é essencial na vida do homem moderno, mas nós precisamos pensar no petróleo como um grande emissor de CO2, como um grande emissor de materiais sintéticos que também vão emitir CO2 e vão levar a esse aumento do buraco da camada de ozônio. Então é importante a gente entender todas essas características do petróleo e entender ele como esse produto que vai originar diversos materiais sintéticos
e esse combustível fóssil, né, que vai também gerar essa emissão de CO2. Beleza? Então a nossa aula de hoje era para conversar um pouquinho sobre esse petróleo, né? A gente tem ali um pedacinho do livro inteiro para compreender isso, né? Mas acho que na aula aqui ficou bem claro como que funciona todo esse processo e como o petróleo é bem essencial. Eu quero só trazer aqui para a gente fechar esse desenho aqui, que ilustra o quê? Como funciona uma extração de petróleo, né? O que que acontece? O petróleo é separado como? Lembra que a gente estudou como que as misturas se separam? Um dos tipos era a destilação. O petróleo é separado por destilação. Depois que ele é extraído lá do fundo dos oceanos, por exemplo, ele vai ir para um processo de destilação, onde ele vai formar, então, vai ser separadinho e vai formar a gasolina, a nafta, o querosene e assim por diante. Então é nesse processo de destilação fracionada que a gente chama que vai acontecer o processo de separação do petróleo bruto, né? Então o petróleo bruto é tirado lá do fundo dos oceanos e vai passar por essa destilação para formar todos esses outros materiais que a gente falou. Show de bola? Tarefa de hoje, parada obrigatória lá da página 49, vai estar no slide, façam direitinho e a gente se encontra amanhã no nosso Momento ao Vivo. Forte abraço, um beijo e até amanhã, meus queridos.